Muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Sasha Stara e hoje irei falar um pouco a respeito dos corpos de manifestações. Eu irei falar conforme eu aprendi e conforme minhas próprias experiências em viagem astral. Vai ser um pouquinho diferente do que se encontra por aí. Porém, eu não anulo os outros conhecimentos. Inclusive, eu recomendo que estudem muito os outros conhecimentos que há por aí. Enfim, os corpos de manifestação. Como falado anteriormente, existem diferentes dimensões de realidade. Em cada dimensão é necessário um corpo para se manifestar nela. Um corpo para o espírito que somos se manifesta nela. Aqui no plano físico, precisamos do corpo físico, material, correspondente ao plano físico, para nos manifestar, para encarnar, evoluir a nossa consciência, experienciar e tudo mais. E até concluir missão. Há uma pequena diferença entre corpos físicos. Há alguns corpos físicos que são mais etéricos, mais espirituais. Então, a composição química deles é diferente. Acontece uma pequena mutação. Acontece isso no processo ascensional. São pessoas, altamente evoluídas. Então, do corpo físico, temos de baixo para cima o corpo energético e o corpo astral. O corpo energético, ele banha todo o corpo físico. Eles coexistem. E ele faz a ligação do corpo físico com o corpo astral. É no corpo energético que existem os chakras, os nadis, veias e capilares etéricos. Os chakras são responsáveis por absorver, emitir e transmutar energias. É o corpo energético que dá a manutenção da saúde do corpo físico. O que acontece no corpo energético e no corpo astral interferem diretamente no corpo físico. As doenças, em sua maioria, surgem no corpo energético e no corpo astral. O corpo astral é o corpo espiritual, é o corpo das emoções. Ele é um corpo espiritual mais denso, que é o que a maioria das pessoas se manifesta. Os mais evoluídos se manifestam em outros tipos de corpos nos planos espirituais. O corpo astral é o veículo que se utiliza na quarta dimensão, no plano astral, que é o plano do quê? Das emoções, dos desejos, e o corpo astral também, né? Corresponde. É o corpo das emoções e desejos, sentimentos. Alguns dividem entre inferior, como se fossem dois corpos, mas eu vejo como um corpo só. E ainda há o corpo mental, que é de forma ovalada, porque assim, tanto o corpo energético como o corpo astral, ele é uma cópia do corpo físico. Já quando chega no corpo mental, é uma forma mais ovalada. O corpo mental, tem gente que divide em dois, para mim é só um, que é o corpo mental. Ele pode tanto vibrar numa vibração mais baixa, como numa vibração superior, mais baixa, com pensamentos mais concretos, mais racionais. Superior, de forma mais intuitiva, mais inspirada. E então, esses seriam os 4 corpos inferiores, né? O corpo físico, o corpo energético, que esses se dissolvem, eles deixam de existir após a morte. O corpo astral, que é o corpo que vai utilizar ali no espiritual, e o corpo mental, que pode ser tanto de pensamentos inferiores como pensamentos superiores. Depende da consciência e estado que a pessoa está passando na vida, né? Esses corpos, eles não...
o corpo físico e o corpo energético, eles são bem desenvolvidos, mas o corpo emocional e o corpo mental, eles precisam ser desenvolvidos. Eles são como pequenas esferas, eles são fragmentados e eles precisam ser construídos, reconstruídos. Por isso que as pessoas, em sua maioria, não têm controle sobre esses corpos, porque eles ainda precisam ser reconstruídos. E depois de reconstruídos, eles são unificados e formando um único corpo só, que é o corpo glorificado de luz. A partir daí, tem as mais diferentes vertentes dão outros nomes para os seguintes corpos, né? Corpo causal, corpo átmico, corpo monádico e etc. Mas eu aprendi assim, que há esses corpos inferiores, que conforme depois num estágio mais avançado de evolução, eles se tornam o corpo único glorificado de luz, que é um corpo só. E assim como existe o corpo energético, que liga o físico ao espiritual, há também o corpo causal, que liga esses 4 corpos inferiores à consciência superior, aos planos superiores. E quando se unifica esses 4 corpos, que eles param de funcionar como individualidade, o corpo causal ele não é mais necessário. Então ele é dissolvido e integrado à mônada. E todos esses corpos passam a ser um só, que eles viram que seria um corpo átmico, eles viram o corpo de luz, o Merkaba. E ele tem um tom amarelo, amarelado, assim, dourado, ou branco, azulado, depende do ser, da energia do ser. E quando esse corpo ele, quando esse corpo se conclui a formação dele, além do corpo causal ser reabsorvido, não existir mais, o ser passa a ser a alma, deixa de atuar no plano físico como uma personalidade e passa a ser a própria alma. E então ele se torna um ser liberto, ele não precisa mais reencarnar. E ele está muito bem, ele é um ser unido, é um homem um ser que realmente tem alma, possuidor de alma. Só que ainda precisa evoluir, ainda precisa, depois de pronto, concluído a construção do corpo de luz, ele ainda precisa evoluir. E aí, então, que o corpo de luz ali passa a ser o corpo de arco-íris. E aí ele tem os mais variados tipos de cor. Aí se tu quiser, mas é claro, depende da vontade. Se tu quiser que teu corpo de luz seja de tal cor, ele vai ser de tal cor. E depende da vontade, que é o corpo da vontade, né? Que pelas correspondências dos 7 corpos que nem fazem, seria o corpo monádico. E ali, tu precisa desenvolver esse corpo de luz. Para o quê? Para ele receber, como se fosse como se fosse a relação da taça, aquela taça do Santo Grau. Ou seja, está pronto a taça, o teu corpo de luz, para receber o Espírito divino que tu é. Então, ele precisa ser aperfeiçoado, ou seja, aumentar a luz dele, aumentar o quociente de luz, para ele se tornar um corpo monádico, que é quando ele terminou de receber o Espírito que você é. Tanto ele como de corpo de luz inicial ali, átmico, ele pode se movimentar, você pode atuar com esse corpo nos mais variados níveis de energia. Inclusive, eu vou no umbral trabalhar com o meu corpo átmico, com o meu corpo de luz. Pode ir também os planos superiores, é claro, só que tem um limite, ele não sobe mais do que a 5ª ou 6ª dimensão. Já quando começa a trabalhar ele e o teu espírito vai descendo para se tornar a mônada, e deixa de ser alma e se torna mônada, aí tu vai começando, conforme nos níveis mais avançados, vai poder subir nos mais diferentes níveis, mais diferentes tipos de dimensões, inclusive dimensões não só do planeta, como galáctica, universal, solar, vai subindo as dimensões. Se quiser, pode visitar outros planetas, está livre, plenamente livre. E é assim que eu aprendi. O ser humano, recapitulando, porque é um conteúdo difícil,
Nós vamos lá. O ser humano comum, não iniciado. O que é não iniciado? Eu sei que não está no caminho da ascensão, que não recebeu nenhuma iniciação, que não busca se espiritualizar de forma consciente. Esse ser humano, ele tem um corpo físico, o corpo energético e um corpo astral, que é o corpo espiritual principal no momento. E também tem um corpo mental. E ele precisa desenvolver o emocional, desenvolver o espiritual e desenvolver o mental para unificar tudo isso ser um corpo só. Quando precisa ir para as dimensões superiores, esse ser que tem apenas esses 4 corpos vai usar um outro corpo, que é o corpo causal, que é um pouco mais etérico. E quando ele alcançar a 4ª iniciação, que ele se liberta da roda de reencarnações e vai estar todos esses corpos unificados, o corpo causal deixa de existir e ele se torna um corpo de luz que passa a ser o corpo átmico. E esse corpo átmico precisa ser trabalhado e desenvolvido para fazer receber o espírito, ele vai descendo o espírito para o quê? Para se tornar o corpo monádico. E esse corpo de luz são mais de tipos, inúmeros nomes para a mesma coisa. Merkaba e tudo mais. E entre o corpo físico, o ser físico espírito, o ser físico, personalidade, ser humano, e o espírito que ele é, existe uma ponte, que é como se fosse um fio. Muito que no início, sim, para as pessoas pouco espiritualizadas, ele é muito frágil, fino, chamado Antakarana, que ele é a ponte que liga a personalidade na Terra com o espírito. E esse fio ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser fortificado para fazer essa descida, para fazer essa união. E ainda há outros fios ali, é o fio da vida, né, que liga os corpos físico-energético ao corpo astral. O corpo astral e o energético deixam de existir após a morte. No ser iluminado, que já está liberto da roda de reencarnações e que não tem mais o corpo causal, que tem o corpo único glorificado. Na hora, se não ascensionar em vida, o corpo físico, o corpo energético e o corpo espiritual deixam de existir. Esses 4 corpos inferiores deixam de existir e passa a atuar só no aspecto espiritual. E é isso. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Eu postarei esses assuntos mais detalhados, mais completos na página no Facebook. Que Deus vos abençoe. Gratidão. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Sasha Stara e hoje irei